Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, retornando ao canal, trazendo uma reflexão sobre o livro de Apocalipse. Hoje vamos estar falando sobre as três figuras, a trindade satânica, as três figuras que aparecem no Apocalipse. Então nós vamos estar falando aqui de algo que está acontecendo na internet, porque algumas pessoas estão atribuindo fatos que irão acontecer no período da besta, e outras estão atribuindo alguns fatos que irão acontecer no período do dragão, do anticristo. Então vamos estar situando aqui os fatos que vão ocorrer no período da operação da besta, quando ela se manifestar, e vamos estar mostrando aqui os fatos que vão ocorrer no período em que houver a manifestação do dragão, o anticristo. Então vamos estar falando sobre esse assunto hoje. Primeiramente, eu quero fazer uma breve introdução falando sobre a trindade de Deus. A palavra trindade, ela advém de uma sequência, um conjunto de três entidades, de três seres, objetos. No cristianismo, quando nós falamos em trindade, seria, no caso, estar falando da união das três pessoas distintas que formam um único Deus. As três figuras, as três pessoas que compõem o nosso Deus, a triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como sabemos que o inimigo ele copia tudo que o nosso Deus faz, ele não deixou também de copiar essa situação da participação de três figuras na atuação do mal, do mal. Então vamos estar vendo aqui a questão dessa introdução. Eu quero estar mostrando que realmente a palavra trindade ela não aparece na Bíblia. Você não vai chegar na Bíblia e vai encontrar a trindade de Deus. Você não vai encontrar isso, como também não encontra a trindade satânica. Mas a trindade de Deus, ela está especificamente mostrada na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7. E esse texto, ele é muito característico. Eu vou fazer questão de estar lendo, porque é muito importante a gente estar lendo esses textos. Aqui diz assim, primeira carta de João 5, 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Aqui, na primeira carta de João, capítulo 5, no verso 7, vai estar especificamente falando da trindade. Quando ele fala que no céu há três que dão testemunho, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Aqui está a trindade de Deus. Algumas versões da Bíblia, ela não tem um texto assim como esse, apurado como esse, explícito, como esse. Em alguns textos, em vez de estar dizendo que esses três são um, você vai encontrar o texto, esses três concordam. Você vai encontrar o texto falando que esses três concordam. Eu fiz um seminário sobre testamentos com uma das maiores autoridades em testamentos. Não sei se ainda é vivo, acredito que não seja, o Wilbur Pickering. Esse homem escreveu um livro falando sobre a questão dos testamentos, sobre os vários testamentos. Logo assim que surgiu e foi descoberto aqueles pergaminhos lá no Mar Morto, nas cavernas, surgiram aí várias situações, pessoal falando que alguns textos não compunham o texto original, de que a nossa palavra era defeituosa e tal, querendo desacreditar a palavra. Eu pesquisando, eu fazendo, participando desse seminário, lá aqui no Rio de Janeiro, Seminário Betel, no Brasil, esse seminário, ele colocou o seguinte, esse escritor, o Wilbur Pickering, inclusive esse homem é brasileiro, ele nasceu no Brasil, os pais deles americanos estavam aqui no Brasil, ele acabou nascendo aqui no Brasil, mas foi criado na América, voltou para a América, brasileiro de nascimento, mas voltou para a América, mas ele lá continuou os seus estudos e escreveu esse livro, falando, mostrando das situações que a nossa Bíblia é composta, os testamentos, os códex Aleph, B, todas essas questões de testamento, ele esclareceu isso nesse seminário. E eu fiz uma pergunta a ele concernente a esse versículo específico, e ele me garantiu que esse texto, porque se você perceber aí,
no primeiro livro de João, na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7, vai estar falando assim: pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Até aqui no oitavo, no verso 8, esse texto está entre colchetes. Houve uma época, não sei se você acompanhou isso, chegou a você no período da sua vida, que eles diziam que as coisas que estavam entre colchetes não faziam parte dos melhores conteúdos, dos melhores pergaminhos, né? Mas o que acontece? Esse texto que está entre colchetes, ele consta de mais de 2.000 testamentos que estavam no Mar Morto, que foram achados. Só porque eles não constam no Códex Aleph B, ao qual a tradução da nossa Bíblia foi feita, eles põem entre colchetes. Mas eles sabem, quem compilou essa Bíblia, que a gente usa, sabe que ainda tem mais de 2.000 testamentos, mais de 2.000 rolos, né, que constam esse texto na Bíblia. Então, só para esclarecer, existe uma outra palavra no capítulo 14 de João, aí no Evangelho de João, quando ele fala lá no versículo 23, dá uma olhada lá também rapidinho, chegando lá, no capítulo de João 14, 26, 14, 23, ele vai estar falando assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus está falando dele, do Pai, né? E aqui é onde ele faz a promessa do Espírito Santo, né? Ele faz a promessa do Espírito Santo. Aqui ele fala, e eu rogarei ao Pai, no 16, 14 e 16, agora no Evangelho de João, 14 e 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre, convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está falando aqui do Espírito Santo de Deus. Então você tem aqui no capítulo 14 de João, no verso 23, no verso 16 e 17, a pessoa do Espírito Santo sendo falada, as três pessoas da Trindade. Questionar, dizer que a Bíblia não tem Trindade, é um absurdo total. Você não encontra a palavra Trindade, mas você encontra as três pessoas que formam o nosso único Deus, o Deus único. As três pessoas em atuação, né? Cada pessoa da Trindade, ela tem uma atuação, um momento de operação. O Pai, a criação, o Filho na redenção do homem e o Espírito Santo no consolo, no ensino, quando estaria conosco até a consumação dos tempos. E aqui no 23, no 23, você vai encontrar um fechamento tremendo aqui da palavra. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, a Trindade de Deus está aqui, as três pessoas da Trindade, e eles vão estar conosco, ou seja, porque o Espírito Santo é Deus. Entendido isso, vamos agora para a questão das três pessoas, né, da Trindade. A primeira pessoa, lá no capítulo 16 de Apocalipse, a gente vai ver no verso 13 aqui, as três pessoas da Trindade maligna. Aqui diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos. Então ele menciona a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. Essas três pessoas da Trindade demoníaca, que vai estar operando no momento em que a besta se manifestar. Vai se iniciar aí a manifestação da operação do erro nesse mundo. Então a gente vai ver. A primeira situação, a besta, a gente já tem um vídeo aí falando sobre ela, né? A manifestação, a origem da besta no canal. A gente já tem um vídeo aí. Eu vou deixar esse link no primeiro comentário do vídeo. Eu vou deixar aí o link desse vídeo. Vai estar falando que ele vai estar operando 42 meses. Então temos um vídeo no canal aí. Vocês que quiserem ver, ouvir, falar sobre a besta, lá vai estar explicando tudo com relação a como vai vir, a forma que vem, como vai operar e tal. O surgimento da besta
ela, no meu entendimento, ela vai acabar com todas as guerras que estão acontecendo hoje no nosso planeta. Todas as guerras. Eu não posso afirmar isso, mas o meu modo de entender, ela deverá acabar com todas essas guerras. Porque o verso 4 do capítulo 13 é muito específico quando fala da manifestação da besta, né? Da manifestação da besta e do que acontecerá no período dela. O verso 4 vai dizer assim: e adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, quem pode pelejar contra ela? Quem vai poder pelejar contra a besta? Quer dizer, aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus, o Apocalipse, está falando que a besta não vai ter, no entendimento desse texto aqui, está dizendo que não vai ter ninguém que vai pelejar contra ela. Então, o que ela falar vai ter que ser obedecido. Vai ter que ser obedecido. Agora, no capítulo 17, no verso 11, você vai encontrar alguém que vai conseguir pelejar contra a besta. Aqui, ó, versículo 17 e 11. Vai explicar quem é, a manifestação dela, e mais à frente quem vai pelejar contra ela, no verso 14. No verso 11 diz: e a besta que era e não também ele o oitavo rei, procede dos 7, caminha para a destruição. Lá no vídeo você vai ter todas as explicações com relação a isso. Aí ele vai dizer aqui, no capítulo 17, verso 14, pelejarão eles contra o cordeiro, ou seja, a besta, os 10 reis que ele está falando aqui no verso 12, vão pelejar contra a besta. Aqui no verso 12 diz assim: os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem eles um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro o vencerá. Então, quem poderá pelejar contra a besta? O cordeiro. O cordeiro santo de Deus irá pelejar contra a besta e sairá vitorioso. Se você entender que a besta vai ser derrotada pelo cordeiro, ela vai ser, inclusive, vai ficar como inerte ao solo, parecendo que está morta, porque é essa a situação que vai se apresentar. Porque no capítulo 13 do Apocalipse, você vai ver aqui no verso 14, que diz que seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então aqui já é a manifestação do dragão, a besta que emerge da terra, ou seja, o anticristo. Mas aqui está falando sobre a besta, que ela foi ferida a espada, mas sobreviveu. O que vai acontecer nesse momento em que o cordeiro, do livro de, lá quando fala no Apocalipse, que nós lemos lá, o 17, 14, né? Que ele venceu, né? Que o cordeiro venceu a besta e os 10 reis. Nesse momento haverá o arrebatamento da igreja. Nesse momento haverá o arrebatamento da igreja, ao qual fala no verso 14. Eu também tenho um vídeo aí no canal que explica, né, o arrebatamento secreto da igreja, que explica o verso 14, fala do arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja, ele vai estar sendo falado lá no verso 14. E aqui ele tá dizendo que nesse momento que o cordeiro vencer a besta, ela vai ficar inerte, a igreja vai ser arrebatada. E aí começa o capítulo 13 do Apocalipse, do verso 11 ao 18, que fala da besta, que vai falar da besta. A besta, o dragão, o diabo, o anticristo, ele vai vir de um poder político. A besta, o anticristo, ele vai vir do poder político, ele vai vir da terra, ele vem do poder político. Esse homem já deve estar influenciando aí pessoas na política, já deve estar influenciando pessoas no mundo, no nosso mundo aí de agora, e ele já está vivendo entre nós. Pelo andar da carruagem que a gente está vendo aí, as coisas acontecendo, né? A gente está vendo que a besta já está por se manifestar,
já está por se manifestar, apenas o que está faltando é o restabelecimento do refúgio, que é o Brasil. Também tem vídeo no canal falando sobre isso lá, em que momento estamos do Apocalipse. E as coisas se fecham, né? Ao mesmo tempo, a duração da perseguição que a besta vai fazer, a besta que emerge do mar, né? Capítulo 13, de 1 a 10, ela vai fazer uma perseguição durante 42 meses. E o refúgio, no capítulo 12, diz que lá o refúgio vai prevalecer durante 1260 dias. Mas enquanto esse país não tiver um governo que esteja afinado com os valores de Deus, de pátria, de família, esse país não vai ser refúgio, não é refúgio, não será refúgio. Mas eu creio que Deus está fazendo uma retomada desse país, porque um dia ele foi refúgio. Um dia ele foi refúgio para o povo judeu. Como já falei aí, tem vídeo no canal em que momentos estamos no Apocalipse. E agora vai ser refúgio para a sua descendência nesse tempo de perseguição da besta. Então, a besta do Apocalipse que vem e faz a perseguição, ela fica inerte. Quando Cristo, o Cordeiro, a derrota, haverá o arrebatamento da igreja. Não pergunte o dia, a hora, o mês, eu não sei. Eu sei que quando a besta surgir, o capítulo 13, verso 5, diz que Deus vai dar a ela prazo de validade e são 42 meses. Como também o refúgio é de 42 meses, porque uma vez a besta sendo vencida, o arrebatamento da igreja, não haverá mais necessidade de refúgio. Então, a gente vê aqui que realmente o anticristo vai se manifestar. E ele vai impor a marca da besta a todas as pessoas. A besta, ela vai impor aos que ficarem nessa terra, que não forem no arrebatamento, e aí para ir no arrebatamento, para receber essa graça de ser arrebatado vivo, transformado em vida, há um passaporte que se precisa obter. E a gente já tem vídeo no canal também falando disso, quando a gente fala do arrebatamento da igreja. E esse passaporte é o selo do Espírito Santo, que é dado por Cristo. Esse selo é a garantia do passaporte. Então todos que são selados no Espírito vão ser arrebatados dessa terra. E esse arrebatamento vai acontecer justamente quando a besta for derrotada e ela vai ficar inerte. O dragão, o anticristo, vai surgir aí nesse momento, vai trazer de novo a besta à vida, porque a presença, a atuação da besta é um grande engano, é um grande engodo, uma grande mentira. Por isso que a perseguição da besta vai acontecer, porque nós, os que estivermos aqui antes do arrebatamento, vamos bater de frente com ela. No verso 8 do capítulo 13, diz que o mundo inteiro vai babar, vai adorar essa besta, mas um grupo de pessoas não vão adorá-la. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses não vão adorar a besta. Então, nesse momento, a igreja sendo arrebatada, Cristo vai deixar inerte, porque ela vai ser ferida pela palavra que sai da boca, pela espada que sai da boca do Cordeiro. E aí a igreja é arrebatada, mas a besta que vem da terra, a besta que vem da terra, aí o capítulo 13, do verso 11 em diante, né? A besta que emerge da terra, ela vai trazer a besta que veio do mar, né? A vida de novo. Um grande engodo, uma grande mentira, mas o mundo vai crer nisso. E ele vai mandar fazer uma grande estátua dela. E as pessoas que não receberem, não adorarem a estátua da besta, vão ser mortas. E uma outra coisa aqui no capítulo 17, 13 e 17, para que ninguém possa comprar, o 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, far-lhe seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A gente já sabe que vai ser sobre a mão, né? Nessa parte carnuda aqui, o microchip que vai ser instalado com todos os seus dados, tudo que tiver no teu cartão de crédito, tudo que tiver no teu cartão bancário, vai entrar nesse chip e aqui você vai estar podendo comprar, vender. Pessoas hoje já estão usando isso, infelizmente já aderiram à marca da besta, que ainda nem surgiu, mas não sabem o efeito que isso vai fazer devastador nas suas vidas eternamente. Porque esse chip é uma ampola, e o que eu entendi que soube, aí pesquisando, que tem um líquido radioativo que, se tentar tirar essa ampola, uma vez colocado, se tentar tirar, ela estoura, há um vazamento radioativo e a pessoa morre. A pessoa não vai resistir. Então não pode tirar nem tentar tirar, que se tentar tirar vai morrer. Quem aderiu, está marcado, e a sua salvação já foi, já era, não vai ter.
Porque nesse período da besta, o anticristo quando surgir, a besta que emerge do mar, vai dar vida de novo à besta que foi morta à espada, ela vai retornar, o anticristo vai ficar com muita moral, vamos dizer assim, porque trouxe a vida à besta de novo, não é isso? De novo, e essa besta vai estar sendo levantada uma estátua, e as pessoas vão ter que adorar essa estátua, quem não adorar também vai passar pela morte. E aí, aqui no verso que diz aqui, para que ninguém possa comprar, no 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, o seu número e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, irmãos, aqueles que ficarem, não forem no arrebatamento, vão estar sendo provados, vão ter que colocar essa marca da besta, o chip, onde os cartões de crédito, dinheiro físico, tudo vai terminar, vai acabar. Está se falando hoje em dia aí que estão querendo acabar com o dinheiro físico, mas isso não vai acontecer. O Banco Central, o Banco do Brasil não vão permitir isso acontecer e eles não vão conseguir acabar com o dinheiro físico. Isso vai ser algo que vai acontecer no período do anticristo. Nem no período da besta, que emerge do mar. Isso vai acontecer, o dinheiro físico vai estar deixando de circular e nem tampouco a marca da besta vai ser colocada, vai ser algo exigido, vai ser algo obrigatório. O período da besta não vai ter obrigatoriedade de usar chip na mão, de ser marcado com a marca dela, não vai ter isso. Quando houver o arrebatamento da igreja, a igreja for arrebatada, aí sim o anticristo vai surgir, a besta que emerge da terra, ela vai vir com poder muito grande, porque a ela vai ser dado esse poder, né? A ela vai ser dado esse poder e ela vai conseguir com que pessoas recebam essa marca. Até porque isso vai ser uma função do falso profeta. O falso profeta, a função dele é essa, convencer, seduzir as pessoas. No capítulo 19, 20, vai estar falando sobre isso, ó. Capítulo 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com que os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. A função do falso profeta, que a gente está vendo aí, né, esse Papa Francisco aí, que não tem marca, não tem sinal, ele não tem citação nos evangelhos, você não encontra, nos evangelhos, na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, você não encontra o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, não é encontrado, ele não é falado aqui no meio dos papas, ele não está no meio dos papas. O Bento é o 7º Papa com status de rei, o Papa Francisco entrou no lugar dele, porque ele abdicou do reinado, de reinar, e o Papa Francisco teria que ter sido confirmado o papado dele após a morte do Bento, porque quando ele foi levantado o Papa ainda era vivo, e a gente sabe que o Papa é rei, né? O Papa é um rei. Lá em 1929 o Tratado de Latrão estabeleceu o Estado do Vaticano e é de um governo monárquico. Todos os papas de 29 para cá, de 1929 para cá, são reis. O primeiro Papa foi Pio XI. E o Papa Bento é o 7º Papa com status de rei, morreu em dezembro, e o 8º rei, a gente já leu aqui que o 8º rei é a besta do Apocalipse. Quer dizer que não tem Papa 7,5, não tem Papa 7,5, o Papa Francisco não consta das profecias do Apocalipse. A única coisa que a gente vê aqui nesse meio, né, é que 10 reis vão ser levantados, 10 reis vão ser levantados. E a gente entende que esses reis devam ser 10 cardeais, 10 cardeais que vão estar sendo levantados. A gente sabe que Francisco nomeou 8 cardeais quando entrou. Não se escuta falar mais dele, que seriam para ajudar ele a governar a igreja, mas a Bíblia fala lá no capítulo 17 que 10 reis vão ser levantados, vão receber poder, não tinham poder, vão receber poder, e a gente entende que eles vão entrar para agilizar as ações, as questões da igreja. E esses 10 reis, junto com o falso profeta, e a besta, o anticristo e a besta, vão estar guerreando contra o cordeiro. Mas a gente já viu lá que eles vão ser derrotados, o cordeiro os vencerá. E o falso profeta, ele vai ser o sedutor das pessoas, porque aqui fala que no capítulo 20, né?
No capítulo 20, que está falando, 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Então, a besta que emerge do mar e o falso profeta, que a Bíblia está falando aqui, no capítulo 19 e 20, vão ser lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui, a gente está vendo que a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. E aí, o capítulo 20 vai falar da prisão do dragão, do anticristo. Ele vai ser preso, ele vai ser aprisionado durante 1000 anos. Durante 1000 anos, aqui ó, 20, versículo 2. Seguirão o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aí vai acontecer, depois disso vai acontecer a primeira ressurreição. Todas as pessoas que durante o período da besta, do anticristo, que não receberam a marca da besta, que se negaram a receber a marca da besta, elas vão ser mortas. Elas vão ser mortas, vão ser decapitadas. É o que fala aqui no capítulo 20. Lê comigo aí, ó. Versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada toda a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse pessoal aqui, que foram decapitados, que vão ser ressuscitados, a primeira ressurreição deles, que a Bíblia está falando aqui no livro de Apocalipse, né? 20, é o mesmo que falam aqui no capítulo 6, quando ele está falando dos selos. Os selos são anotações no livro cujo só Jesus pôde abrir, porque existe um livro, né, que estava lacrado, fechado, né, e um ancião, eles estavam tristes ali, porque não sabiam, estavam chorosos. Aqui no capítulo 5, verso 5, diz assim, ó: todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, esses livros, esses 7 selos, eles estão ali anotados, as coisas que vão acontecer. Aqui, no 5º selo, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Deus? Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente eles foram. Aqui está o período da grande tribulação, que o capítulo 20, que o capítulo 16, né, mostrou o período da besta, do anticristo, e que lá no capítulo 20 fala dos decapitados, dos que morreram, que não aceitaram a marca da besta. Então aqui você vai estar vendo que aqui na abertura dos selos, eles já são citados. Por isso que as pessoas fazem confusão que a igreja passa pela grande tribulação. Não é verdade. A gente viu aqui que não é verdade. Esse pessoal da grande tribulação são os que morreram decapitados, que não aceitaram a marca da besta, e aí ainda assim, na grande tribulação, os que não receberem a marca da besta, que entregarem a sua vida por fé em Cristo, por saber que se morrerem, mesmo morrendo, sem receber a marca da besta, Cristo os vão ressuscitar. E aqui o capítulo 20 fala disso, e o verso 6 também fala. E aqui, no complemento aqui, no capítulo 7,
né, no capítulo 7, ainda vai estar falando no 6º selo. Os 144 mil selados, os 12 mil de cada 12 tribos de Israel durante o período da grande tribulação, que vão alcançar salvação também, juntamente com esses que não receberam a marca da besta, vão estar sendo trazidos à vida, ressuscitando. Aqui fala assim, ó, um dos anciãos, verso 13, capítulo 7, verso 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu sabes. Eles então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui a grande confusão de pastores, de pessoas que dizem que a igreja passa pela grande tribulação, o que não é verdade. Esses que estão de vestidura branca, que alcançaram salvação porque não receberam a marca da besta. O tempo da graça já tinha passado. Quando a igreja é arrebatada, o tempo da graça termina. E aqui a salvação se dá pelo ceder da própria vida, mas ainda por fé, crendo que Cristo as iria ressuscitar se não se contaminasse, se não recebesse a marca da besta. O capítulo 20 e o verso 7 aqui confirmam isso, que eles, no período da grande tribulação, não vão receber a marca da besta, porque vão crer na palavra que eles ouviram. É o joio, é o pessoal, é o joio. Os que estavam na igreja sem selo, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há arrebatamento. A igreja sobe se estiver selada com o Espírito Santo. Aqueles que na igreja estão sem selo do Espírito, o joio, não cumpriram lá Atos 2:38, que lá fala, né? Sem arrependimento não há remissão de pecado. Não se arrependeram, não se entregaram de verdade ao Senhor. E aquele que sonda o coração, que vê o holocausto, que reviveu, que viu, sentiu o coração, que não tinha arrependimento, não selou e ficou joio na igreja. Esse pessoal, grande parte deles, vão realmente resistir, perseverar na palavra de que Jesus as iria ressuscitar. E vão receber, e não são poucos, a Bíblia fala que muitos, né? Muitos, aqui está falando, a visão dos glorificados, o verso 9, uma multidão, ainda assim vão ser ressurreta. A primeira ressurreição que a gente viu lá no capítulo 20, né? Esta é a primeira ressurreição, capítulo 20, verso 5, né? Esta é a primeira ressurreição. Os decapitados, as pessoas que morreram, vão ser trazidas de volta à vida para viver com Cristo o milênio, os 1000 anos de Cristo na terra. Eu entendo que isso está perfeitamente fechando essa visão. Eu creio que não ficou dúvida com relação a isso. Agora eu quero deixar para vocês uma fala de que, se vocês quiserem aprender sobre os selos, as trombetas e os flagelos, que na verdade é tudo uma coisa só. Se vocês quiserem aprender sobre isso, deixa aí no comentário. É só colocar assim: eu quero aprender sobre os flagelos, a trombeta e os selos. E aí no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso. Eu assim os exorto a abrir os seus olhos. O tempo da besta está chegando. E muito em breve isso vai se confirmar. Eu acredito que o tempo da besta vem para confirmar toda a palavra do Apocalipse. A chance que Deus vai dar não vai ser só por fé, mas vai ser por ver a besta se manifestando. E aí nós vamos ter certeza que isso vai acontecer, o desenrolar do que o Apocalipse fala. Eu agradeço assim a todos que ficaram comigo até agora, e coloquem nos comentários aí se vocês querem aprender sobre o que vai acontecer com a abertura dos selos, com os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas, e os selos e os flagelos do capítulo 16 que vão acontecer, e a vinda do cavalo amarelo, porque lá no selo vai falar que o cavalo branco já partiu, o vermelho já foi, o preto está permeando pela terra aí, porque é fome, e o cavalo amarelo vai dizimar 1/3 da população dessa terra, mas só depois que a igreja for arrebatada, que a igreja sair. Eu te agradeço em nome de Jesus e aguardo você no próximo vídeo. Amém?